Olá pessoal, aqui é o Max novamente. Hoje eu quero falar com vocês do AFHI11. Isso mesmo, o AFHI11 é um fundo do setor de papéis, do setor de recebíveis. Esse fundo é um fundo que tem pagado bons dividendos, está com preço bom de entrada e é muito pouco conhecido no mercado brasileiro e está fora do radar de muitos investidores. Então é sobre este fundo que eu quero falar para vocês hoje, que ele tem pagado bons dividendos, com bons objetivos, com investimentos, com empreendimentos, com contratos de longo prazo, que talvez para você diversificar a sua carteira vale a pena ter algumas cotinhas desse fundo. Então, se você ainda não conhece esse fundo, o AFHI11, fique comigo até o final para a gente aprender um pouco mais sobre esse fundo, para ver se vale a pena realmente ter algumas cotinhas desse fundo na sua carteira. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, vai deixando aquele like pra gente, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Então pessoal, já na tela do meu computador para falar hoje com vocês do AFHI11, um fundo de papéis, um fundo de recebíveis, um fundo que tem gerado muito lucro para os seus investidores, tem pagado um dividendo bem acima da média e está com preço bom de entrada. O RI do fundo é muito bem aqui, muito bom, muito bem distribuído, muito bem analisado, muito bem mostrado. Então se você quiser qualquer informações, você encontra aqui no RI do fundo, e isso facilita bastante para o investidor que está querendo entrar no fundo, que não é tão conhecido no setor na mídia ou para os seus investidores. Então vamos direto olhar alguns dados fundamentalistas do fundo, passar rapidinho nesses dados fundamentalistas para a gente conhecer um pouco mais sobre o AFHI11. Aqui no site Funds Explorer a gente pode analisar aqui alguns dados bem básicos para que você fique com mais tranquilidade na hora de você fazer a sua compra ou a sua venda de qualquer fundo imobiliário. Aqui a gente tem uma liquidez diária relativamente boa, de quase 10 mil negociações diárias. Apesar de ser um fundo não conhecido e um fundo novo no mercado, tem uma boa negociação diária, como vocês podem ver. O último rendimento pago foi de R$ 1,30, o que dá um dividendo na casa de quase R$ 1,30 de dividend yield ao mês, ou seja, um bom dividend yield para os seus investidores. Ele tem um patrimônio líquido para administrar de 173 milhões e o seu valor patrimonial é de R$ 96,81, o que dá um P sobre VP um pouquinho acima do que ele está custando hoje no mercado, de 1,05. Ele está custando hoje R$ 101,42. Então, se a gente olhar um pouco mais aqui, rolar um pouco para ver a questão de como foi o andamento dos dividendos deste fundo, então nos últimos 12 meses ele está tendo um rendimento aí de 12,15% em relação ao valor de cota atual. Aqui a gente pode observar que foi sempre uma escadinha desde quando começou a pagar dividendo em abril de 2021, foi subindo e só depois estabilizou aí nos últimos 3 meses em R$ 1,30 para o seu investidor. Então, como vocês podem observar, é um fundo que tem estabilizado as suas cotas, as suas distribuições de dividendos para os seus investidores. Agora vamos dar uma olhada no relatório do fundo, passar alguns dados importantes, lembrando que esse relatório é de fevereiro, o relatório de março ainda não saiu, mas aqui você pode já ter uma ideia de como o fundo está, de como está a saúde do fundo, qual é a carteira do fundo, como tudo está funcionando no fundo, se o fundo tem dívidas, se o fundo tem a receber, tudo certinho. Esse relatório você baixa tranquilamente aqui no site do RI do fundo. Para aquelas pessoas que não sabem acessar o RI, é só você digitar o ticker do fundo no Google,
como um exemplo, esse ticket é o AFHI11 e coloca na frente RI, que o primeiro link é o que vai aparecer ali no Google, e você vai encontrar esse relatório atualizado para você baixar tranquilamente. Só para a gente dar uma olhada aqui, os relatórios do fundo, como vocês podem ver, aqui alguns dados importantes logo de cara, aqui o último dividendo pago, alguns dados importantes, o CNPJ do fundo, tudo certinho aqui, o patrimônio líquido do fundo e outros dados que a gente vai passar aqui mais rápido para não ficar muito longo o vídeo, mas aqui eu gosto de parar um pouco nessa parte aqui do DRE gerencial, que você tem uma análise completa de como está funcionando o fundo nos últimos 3 meses. Então aqui a gente pode ver as despesas, que está mais ou menos na média aqui, e os resultados do fundo também, como você pode conferir, que está mais ou menos na casa de 2 milhões e 500 aí, a média dos resultados dos últimos 3 meses. E outros dados importantes que você pode acompanhar, exatamente o histórico de cotista, que tem aumentado desde setembro de 2021 até fevereiro de 2022, um aumento significativo aí, como se fosse uma escadinha. E aqui você pode ver os dados dos últimos rendimentos pagos, que você pode acompanhar tranquilamente, o histórico de cota patrimonial do fundo. E aqui você pode observar o crescimento então do volume e a cota do mercado, os dados importantes que facilita para você tomar a sua decisão. Eu quero parar aqui nesse slide para vocês observar então como está a composição da carteira do fundo, que é muito importante você analisar. 2 pontos importantes que eu destaco aqui quando eu dou uma analisada nessa composição da carteira: os indexadores, como está sendo indexado, o que o gestor fez na hora de firmar o contrato, ou seja, vários contratos hoje está atrelado ao IPCA, que é a inflação, e nesse caso aqui, como você pode ver, contratos de Alphaville, um bom contrato do IPCA mais 8%, então é um bom contrato. Então este aqui do Socicam, que está IPCA mais 10%, com base no indexador aqui de janeiro de 2020 e dezembro de 2021. E aqui então você vê esses dados importantes. E outro dado que eu gosto de chamar a atenção é a questão dos vencimentos. Como esses 2 primeiros aqui, destaco que o vencimento é de 2027, 2030, e aqui você vê realmente que o fundo tem contratos que vencem no longuíssimo prazo, como esse de 2040. Então, são vários contratos com grandes empresas, como a Pernambucano, o Oba, a Tecnisa, a Direcional e várias outras empresas, o GPA, e contratos de longo prazo para vencer. Então, exatamente como vocês podem ver, aqui ele faz um resumo da carteira. Aqui você pode observar que o CRI aqui está atrelado ao IPCA, que é 7%, a média da taxa de 7,57%, e os contratos atrelados ao IPCA é a maioria com 81,70%. E os outros contratos aqui são uma minoria. E outros dados importantes aqui, fica mais fácil para você analisar com mais tranquilidade. Um bom motivo para você olhar esses fundos de papéis, sim, quais tipos de fundo ele está atrelado, qual a alocação por risco. Então, se você observar aqui, o fundo tem uma boa divisão, 40,16% está em high yield e quase 60% está em high grade. Então você deve estar perguntando: Max, mas o que é high yield e o que é high grade? Então, para quem está começando agora, talvez esses termos em inglês dificulta bastante, mas de forma geral, de forma simples, a diferença dos dois aí, eu vou mostrar para vocês então que o título de high grade são aqueles emitidos por perfis de créditos confiáveis com baixo risco de crédito, ou seja, são empresas que têm uma análise de crédito um pouco mais confiável, então eles pagam um pouco menos, mas
é totalmente confiável, totalmente seguro. Então, por isso os contratos mais seguros. Ou seja, então, quer dizer, 60% está em contratos mais seguros com grandes empresas. O High Yield é um investimento para que ele é mais acelerado. Ele tem aí, então, ele compensa mais umas taxas mais atrativas para o fundo. E a possibilidade de calote é muito maior, mas, na verdade, possibilidade de umas taxas maiores, então você faz uma mesclagem, você faz uma mistura entre os dois e isso facilita para o investidor ver a possibilidade do que ele quer investir, se quer investir mais em high grade ou high yield. E aí esse fundo faz uma mesclagem boa, 40% no fundo um pouco mais arriscado, com taxas mais atrativas, e outros 60% no high grade, com mais, digamos assim, mais conservador, com bons rendimentos também para o fundo imobiliário. Ou seja, aqui a alocação, a gente já falou sobre isso, então que 96,94% está alocado em CRI, e ele tem um pouquinho aí de 2,29% em caixa e uma menor quantidade em fundos imobiliários de 0,77%. Aqui, como eu já falei, quase 85% está em IPCA. Ele tem aí uma quantidade também de 14%, quase 15% em CDI, e o pré-fixado ele tem aí 1%, quase 1,20% em CDI, em pré-fixado. Então, outros dados aqui, como vocês podem ver, um resumo dos empreendimentos do fundo está aqui destacado. Está dizendo também qual é o tipo de risco que você tem, qual é o tipo de alocação de risco. Isso é muito destaque aqui bastante, como esse da Alphaville, que é um high grade. E aqui você vê as taxas também, quando foi emitido, tudo certinho, muito bom, e você pode visualizar a operação completa aqui. Então está bem detalhado aqui o relatório do fundo, você pode passar cada um dos contratos do fundo e você tem mais confiança na hora de você fazer o seu investimento. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria apresentar para vocês, um fundo muito bom, um fundo dividido entre bons contratos com elevadas taxas e um contrato mais conservador que tem uma garantia total. Este fundo de hoje é o AFHI 11. Então, se você não conhece esse fundo, vale a pena então dar uma olhada neste fundo e ver se vale a pena ter algumas cotinhas desse fundo. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações, e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!